estava sozinha aqui, eu e minha filha, sozinha, quer dizer, humanamente falando, porque Deus sempre do nosso lado, né? Mas eu sempre trago, você tem vontade de alguém estar fazendo parte. Se tivesse alguém vindo aqui, né, fazendo parte dessa oração, desse curso, que coisa maravilhosa. Né? Se Deus já fez maravilha mudando esse lugar, ela foi mudada em nome de Jesus, ele está transformado. O poder de Deus está nessa rua, o poder de Deus está na página Coronel Ferrado, o poder de Deus está no estado, o poder de Deus está em tudo quanto é lugar aqui. Ninguém vai levantar um dedo sequer nesse lugar, precisa ver aqueles chiquiteiros que têm voltado para Deus. E aqueles que estão voltado para Deus, pela influência daquelas pessoas que pertencem a Deus, elas nem vão ser protegidas. Porque Abraão, quando Deus estava existindo com Sodoma e Gomorra, porque havia muito pecado ali, então Abraão intercedeu pelo povo. Então ele falou, lá se tivesse 50, se tivesse 40, se tivesse uma pessoa aqui que merecer, ele não ia desistir. Porque Deus trata de uma pessoa que está intercedendo, trata de uma pessoa que está clamando, por causa de uma pessoa que está pedindo que esse povo daqui, Deus não permite maldade. É incrível. Depois as pessoas se acham a tal, vão para outras igrejas. Amém, glória a Deus, amém, que eu estou na igreja. Mas, será que Deus está querendo notícia? Eles passam aí, não vem aqui. Engraçado, eu sou uma pastora reconhecida, eles pastores de Niterói, Rio de Janeiro, graças a Deus, eu não estava por fora, mas eles sempre mandam carta, me convidam, né, graças a Deus, né, mandam e-mail para mim, né. Mas aí não sou que me conhece. Quando ela veio a pastora para cantar, aquela mulher. Oh, glória a Deus. Aquela mulher, eu sei que eu sou a pastora. Quando eu tenho congregação, é doutor, embaixador, juiz, né, governador, pastor da igreja tal. Agora eu sou uma pastora comum em cima, sou um juiz do Senhor. Agora aquela mulher. Mas felizmente, eu sou reconhecida em Niterói, reconhecida em São Gonçalo, e sou reconhecida no mundo. Todo esse lugar que tem aquela dificuldade algumas pessoas. Eu não sei o que acontece com algumas pessoas. Felizmente, não são todas, são algumas. Pela honra e glória de Deus. Porque isso que estão fazendo, isso não vai mexer comigo. Nem com a minha filha, que é evangelista. Você vai tocar no coração de Deus, você vai cair. Vai dar aquele tocar no meu pequenino. Nós não estamos aqui ganhando dinheiro de ninguém está fazendo oferta, ninguém está aparecendo para a gente. Nem o amor de Deus a gente ganha de ninguém. Né? Nem uma muda de trânsito, eu não estou dizendo que estou obrigada a dar, não. Eu estou falando aqui. Nós vivemos pelo nosso sacrifício, pela minha aposentadoria, né? Que eu trabalhei como funcionário federal, e do meu mais falecido, a pessoa que eu coloco aqui. Mas graças a Deus, aqui tem nos ajudado o Senhor, porque não tem comprado nada. Agora, ninguém nem sequer oferece para capinar. E aí fica sem tempo que o capim aqui, quando nascer, eles ficam arrumando. Qualquer menino espera como eles são bonitos, né? Nós temos que fazer uma máquina. Mas nós estamos trabalhando tanta coisa, ele da parte financeira, administrativa. Minha filha está fazendo voluntário de bezerro, de boi, de vaca, de cabrito, limpando a casa, fazendo uma comidinha, sei lá, tanta coisa. Eles querem fazer até a própria comida, uma coisa incrível. Agora, eu não consigo tomar café com pão. Isso se tiver pouco, capaz de fazer tão longe, né? É a casa do café tudo. Ou faz um bolo de fubá, ou coisa para comer. Mas você não vai ter mais, eu não quero mais disso. Se nenhuma perseguição, nenhuma maldade que levantaram contra desse lugar, não perguntei sair daqui, ou se acovardado, nós temos Deus conosco, nós não fizemos, nós brasileiros, a gente era ferrada. Mas Deus está fazendo uma limpa, porque aquelas pessoas que não respeitam, aquelas pessoas que já estão com as pessoas que querem fazer maldade, não vai chegar aqui não. Isso é o que Deus não vai. Porque Deus está limpando esse lugar. Está voltando pessoas pobres sim, mas honradas, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que gostam de criar, né? Pessoas que respeitam seu vizinho. Eu tenho um vizinho aqui engraçado, meu pai está comigo, vem lá buscar minha janta. Eu me levo, Deus me ajuda. Eu levo lá na brincadeira, vou levando, vou indo, né? Mas eu fico com pena na pessoa, porque ele vai viver com Deus.
Ah, se vocês vêm chegar aqui, ó, qualquer coisa que chegar no meu quintal, eu vou meter o pau, vou meter o cacete. Eu vou até matar, até o sangue da senhora, vai entender. Agora vai fazer isso com esses pescadores do boi aí que tem aí, vai trazendo para você. Ele leva um mundo tão grande no queixo que ele vai cair voando e vai voltar o mês depois. É verdade. Uma coisa incrível que você tem a vida, agora eu pensei que a gente estava cheio de prova, estava bêbado. Agora nós vamos encontrar com ele bom. Vou falar assim, olha, eu sou sua vizinha, se você tem mandado chegar dele quando a sua vontade, você fala isso, então você tem que aprender uma coisa, respeitar as pessoas. E saber dirigir. E que você não dirija só para a mulher, você não dirija para homem também, porque é tão macho. Por que não fala isso com um homem? Não, eu tinha medo, mas eu não vim aqui para brigar com ninguém, eu vim aqui para trazer a palavra. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Eu vim aqui para abençoar a Deus de Deus, o povo daqui. Eu não vim aqui para brigar, nem para roubar terra de ninguém, nem para invadir casa de ninguém. As coisas que eu tenho aqui, essas casinhas, eu comprei, não comprei no Estado, para ele ter. O Estado não vendeu nada para mim. Mas os que eu tenho anteriores, eu paguei, não estou devendo um tostão, não. Um tostão. Está tudo pago, né? Agora, por que Deus permitiu isso? Porque já que a gente fica aqui. Agora, não comprei no Estado, para ele ter. Porque a maioria daqui, ninguém comprou, todo mundo tem casado da guerra, que ninguém comprou do Estado, eles têm as suas casas. Muitos são beneficiados, tem outros, nem que não tem, tem uns nem que não pagam. Mas não vivendo. Então, ajuda muitas pessoas que foram privilegiadas, eles nunca compraram um lote, eles nunca nem de posse. E tem sua casa lá que não comum. A sua levantou e pelo meio que tivesse medo do mundo dos outros, é muito feio. Deus não se agrada disso, né? Por isso que a gente que às vezes a todos os pecados, ele decide do negócio de Deus. Por isso que ele fala sobre o seu espírito da carne, porque há uma briga entre o espírito e a carne. A carne puxa a vaidade, os prazeres do mundo. Já o espírito é a parte espiritual, né? Não quer dizer que o homem ele é composto de água, carne e espírito. Não que o homem, que Deus pegou um de filho, ao invés de casamento, aniversário, não. Já não está em família, amigos, Deus quer que a gente se corrompa. Fazer maldade com os outros, às vezes fazer maldade com a gente mesmo, né? A nossa família, a gente mesmo. Deus quer que a gente está com uma união. Deus sabe que não tem nenhum ser humano perfeito, que perfeito é só Jesus Cristo. Mas, venha lá e venhamos, pelo amor de Deus. Não vamos exagerar no nosso relacionamento. Tem gente que já faz de propósito. Você passa um portão ali, um valentão, ninguém vai falar, porque tem um monte de povo que entra, come tudo, e fala, oi, doutor, como é que vai? Bom dia, doutor, como é que fiquinho? Eles ficaram aqui comendo, eles ficaram igualzinho, né? Às vezes pode mandar. Agora vem uma pessoa mandando um justiça e já vai ter um palestão. Olha, vai pegar boi aí, vou meter o pau. Principalmente da senhora. Pelo amor de Deus, para que nós esperamos passar na sua cadeira para isso? Se alguém quer ter uma coisa, eu preciso aqui nessa casa. Se alguém quer ficar aqui, Deus vai ficar, vai deixar. Vai permitir. Mas quem manda isso aqui é Deus, as terras pertencem a Deus, o mundo inteiro. Agora, aqueles que querem ficar para trás de contenda, eles vão voltar. Deus não vai permitir, não. Porque Deus quer melhorar esse lugar, Deus quer usar esse lugar. Aonde Deus ídolo, o diabo, o pecado, o ódio, a maldade, tem que sair. Entre Deus e a maldade, nós é a maldade, o pecado. É a perversidade de Deus vai ficar. Ele vai permanecer. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. Né? Nós temos que procurar ter uma vida na presença de Deus. Não é para adulterar, não. Tem muitas pessoas piores que isso, não estão conseguindo adulterar, não, porque Deus é como essas coisas. Mas tem gente que está terrivelmente. Às vezes a pessoa pode adulterar, porque não falta conhecimento, mas tem coisas que o ser humano faz, sabe que aí não quer fazer, é mandar o tal, ou a tal. Então, isso Deus não vai perdoar, não. Deus não se apesar, ele vai ter que se ferrar. Ele tem que pagar um preço muito alto. Né? Pode até para a igreja se batizar, porque muita gente eu fui para Jesus, vai para Jesus, é uma boa. Mas se você pensar que seja como você vai,
Só que você vai pagar, só que vai ter que pagar, você não vai pagar, não vai pagar com essa mão de Satanás, você vai pagar na mão de Deus, olha que maravilha. Né? Você vai pagar lá, quando Deus vê que a prova não ajuda, ele manda suspender a prova. Maravilhoso, né? Que Deus tremendo, né? Agora, Satanás não fosse uma paularidade, vai fosse uma você mais paulada vai te dar. Fosse uma misericórdia, você pedir mais, Satanás vai te dar paulada. Agora, precisa de diferente, Deus é amor, né? Ele pode ter justiça, com certeza, para aqueles rebeldes, aqueles que não respeitam a ele. Mas ele é todo amor, né? É todo misericórdia. Né? Vamos aqui agora no quarto. O quarto fala assim: para que a justiça da lei seja cumprida em nós, que não estamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que estamos segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é? Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus, mas de maneira nenhuma. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E tem muita gente que fala que está com Jesus, mas não falta uma escola dominical, não falta um culto, não falta nada, do pastor, do povo, todo mundo conhece. Mas está com o coração sujo, está com a mente podre, né? Está com a alma corrompida. As pessoas não notam, né? Mas Deus sabe. Então você tenha cuidado, você que está indo na igreja, está procurando lá e tal. Você que vai na igreja, mesmo que você sabe, vai tirar do mal com o vizinho. Só você o tal.